a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e o seu coração nessa noite. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu quero agradecer uma vez mais ao nosso pastor Naamã, ao conselho, aos meus colegas pastores, o carinho e o amor dispensados a mim e a Arli, o amor com que vocês nos receberam. Muito obrigado. É um privilégio para mim estar aqui. Encontrei alguns irmãos, alguns amigos, que fazia muito tempo que a gente não se via. Então, tem sido um prazer, tem sido uma imensa honra estar aqui com vocês. E eu trago o abraço da Betânia, que é uma igreja novinha, uma IPI novinha, que nasceu lá em Londrina, é a 11ª IPI. Está bem no centro de Londrina, ali na Avenida Higienópolis. Quando vocês, por acaso, passarem por lá, façam-nos uma visita. Vai ser um prazer recebê-los. Se você tem parentes lá e tem amigos por lá que estão sem igreja, não tem aonde ir, coloquem em contato com a gente, que vai ser um prazer para a gente conhecer essas pessoas. Tá bem? Nessa noite eu gostaria de compartilhar a respeito de um assunto muito importante. Muito simples, mas muito importante, que é a questão da oração segundo Jesus. Aliás, a gente precisa aprender muito com Jesus. Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, eu diria aprendendo com Jesus. A gente precisa aprender com o Senhor Jesus. Há tantas fontes hoje que tentam nos influenciar de lá e de cá. Há tantas possibilidades hoje. Às vezes a gente aprende tanta coisa de tantos lugares, a gente não sabe nem a fonte direito, a gente vai aprendendo, engolindo. Principalmente nesses tempos de mídia fácil, não é? Esse tempo midiático, onde num clique, num tocar de dedo, num toque, você já tem à sua frente um monte de informações. Hoje você está pregando aqui na igreja, dependendo da informação que você dá, pode ter alguém aí já conectado com o Google para confirmar se o que você está falando é isso mesmo ou não. Então, esse mundo está assim, está desse jeito. Aí a gente vai se virtualizando cada vez mais e saindo do simples e fugindo do simples, da simplicidade. E a nossa proposta nessa noite é nós olharmos para Jesus. Olharmos para Jesus e aprendermos com Ele. Eu acho que quem fez isso bem foi Maria. Maria, irmã de Marta, ela tinha esse hábito, não é? A gente vê isso nas Escrituras. Quando Jesus chegava à sua casa, ela tinha um prazer de ficar olhando, de prestando atenção em cada palavra que saía dos lábios de Jesus. Essa mulher, ela realmente soube aproveitar muito bem a oportunidade de ouvir direto de Jesus. E é esse texto que eu vou ler nessa noite, é um texto que sai do coração do Senhor para nós. Não foi ninguém que escreveu, não saiu da cabeça de ninguém. O próprio Senhor Jesus é que fala sobre isso, sobre esse assunto, sobre conversar com Deus. Ele está dentro de um sermão, que é um dos mais importantes, que é o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 de Mateus. Ali o Senhor Jesus gasta um bom tempo ensinando a respeito do reino de Deus, sobre vários assuntos. Ele vai falando sobre a ética no reino, os valores do reino, vai ensinando muitas coisas. Esse novo ensino, esse novo modo de ver a vida, o Senhor Jesus está ensinando nos detalhes para as pessoas, aquele auditório atento, que está prestando atenção no que ele está ensinando. E eu resolvi destacar esse pequeno trecho aqui, onde ele fala especificamente dessa conversa que eu e você temos que aprender com o Pai. O que significa a oração? Num dos depoimentos, essa menina jovem, aquela mocinha linda, ali, ela estava dizendo de uma coisa que é muito mais comum do que a gente imagina, que é essa noção equivocada que muitos têm de Deus, não é? Que Deus está tão distante, tão longe, tem até medo de falar com Deus, não é assim? Muita gente tem até medo de falar com Deus. Muitas pessoas recorrem de palavras tão rebuscadas, outras pessoas se preocupam em decorar orações treinadas, enfim, são coisas tão plásticas, tão artificiais, tão mecânicas. E então, por isso, ou daí, a proposta da gente voltar ao simples, voltar ao texto, prestar atenção em Jesus e ouvir de novo essa aula que ele deu e a gente poder olhar para esse texto e aprender algo novo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13.
Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. É interessante porque algumas pessoas, eu já encontrei pessoas que não sabiam que esta oração estava na Bíblia. Por exemplo, né? Tem gente que pensa que aquele ditado que diz, pau que nasce torto, morre torto. Eu já vi gente dizer, olha, como a Bíblia diz, pau que nasce torto, morre torto. Tem gente que cita coisa que não tem nada a ver com Bíblia e põe dentro da Bíblia. E tem gente que não sabe que um texto como esse é a pura palavra do Senhor, né? É o puro ensinamento do Senhor para nós, não é verdade? E pensa no ensinamento atual, pensa em algo assim profundamente importante para os nossos dias. De novo dizendo, esses dias de tanta correria, esses dias onde tudo é mecânico, tudo é rápido, não é? Tudo é correndo, tudo é correndo. Aí a gente tem que aprender que o relacionamento com Deus nunca vai mudar, não é? O Senhor Deus nunca vai inventar um aplicativo para ninguém. Não espere um aplicativo, ele não vai existir. Tudo que ele tinha que ensinar a esse respeito, ele nos ensina aqui pelos evangelhos. E eu quero convidar você a ler o texto comigo. Evangelho de Mateus 6, 9 a 13. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Eu quero só abrir um parêntese, porque eu acho essa expressão aqui muito interessante. O seu pai que vê no secreto. Uma pergunta, por que não está aqui o seu pai que ouve no secreto? Por que está no vê no secreto? Sabe o que significa isso? Que o Senhor Jesus, Ele não está preocupado, e muito menos o Pai, entendeu? Nas suas concordâncias verbais, se o português está correto ou não, entendeu? No seu discurso. Eu e você já presenciamos orações que parecem um discurso, né? Parece uma coisa impressionante, especialmente orações em público, assim, as pessoas parecem que estão mais preocupadas na performance da oração, dá mais a ideia de uma exposição, dá mais a ideia de um espetáculo do que uma conversa íntima com Deus. Quem aqui já passou pela crise? Quem aqui já passou pelo deserto? Quem aqui já passou pelo fundo do vale? Sabe o que eu estou dizendo. Quando a gente está no fundo do vale, a gente quebra o nosso coração diante do Senhor, e a gente só consegue dizer, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Olha para isso que eu estou passando. Tenha misericórdia de mim. E é por isso que o Pai, Ele não quer que a gente se iluda com esses modernismos que estão por aí, mas que a gente volte ao simples. Olha aqui o que esse texto está dizendo. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que é o mais importante? É a atitude do coração. É a motivação do coração. É o como está o seu coração naquela hora. Porque o Senhor, Ele olha para o coração. Para o coração. Um coração quebrantado, arrependido e contrito. O Senhor não despreza. Pelo contrário, o Senhor não resiste quando vê um homem e uma mulher com o coração contrito diante dEle. Ele ouve a nossa oração, porque Ele vê o coração quebrantado. Amém, meus irmãos? E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês, porém, orem assim. Acho lindo isso. Vocês, porém, orem assim. Ele está agora falando com seus discípulos, com gente que o ama, com gente que está ali querendo ouvir o seu ensinamento. Então ele fala, vocês, é com vocês agora. Então é como se o Senhor Jesus estivesse falando conosco. Vocês vão falar diferente. Vocês orem assim. Olha que lindo, vamos aprender com o Senhor.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Pai, ensina-nos a orar. Ensina-nos a conversar contigo, conforme o teu Filho nos ensinou. Que nós possamos aprender algo novo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Esta é, com certeza, a oração mais querida, mais conhecida de toda a Bíblia. A Bíblia é um livro das orações, há muitas orações. Aliás, alguém observou muito coerentemente que a igreja cristã abandonou o livro de orações, se referindo ao livro de Salmos. O livro de Salmos é o livro de orações. Uma vez eu pedi uma senhora para fazer uma oração, ela disse, eu não sei fazer uma oração. Aí eu disse a ela, mas a oração é muito simples, senhora. A senhora poderia abrir a sua Bíblia, e eu citei um salmo e pedi para ela ler aquele salmo. Eu disse, a senhora viu? Olha que oração linda. Quer aprender a orar? Leia os salmos. Há tantas orações, o livro de Salmos é o livro de orações. Mas quando nós olhamos para essa oração, nós estamos olhando para a oração que foi proferida pelos lábios de Jesus. O próprio Jesus ensinou. Aliás, para muitas pessoas, esta oração é como um esboço. É um esboço de uma aula. Por trás de cada frase, há uma verdade incrível sendo ensinada aqui. Por essa razão, por ser uma oração muito querida, muito especial, os discípulos aguardavam com muito amor. E por isso, eles só a repetiam no dia da Eucaristia, quando eles serviam a ceia juntos e só para a comunidade de discípulos. Ela não era aberta aos demais, ela era repetida apenas entre eles. Tal era o carinho, o respeito e o amor que eles tinham para com esta oração. Bem, os tempos se passou e hoje a gente vê essa oração em todo lugar, não é? E tem muito time de futebol que faz essa oração ali na boca do túnel, e a turma lá fora gritando, e o time ali abraçado, fazendo a oração, etc., daquele jeito, e eu fico me perguntando, será que eles estão entendendo o que eles estão orando? Será que eles estão percebendo o que eles estão dizendo? Porque é uma profundidade maravilhosa em cada uma dessas frases, conforme a gente vai ver agora. Quando Jesus disse, Pai Nosso, foi o primeiro susto que os discípulos levaram. Vejam bem, todo o Antigo Testamento fala da distância que havia entre Deus e as pessoas. Deus parecia querer ser tão distante, tão longe, tão longínquo. E era mesmo, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus ainda não tinha vindo, Ele ainda não tinha se encarnado. Então as pessoas tinham aquele conceito muito subjetivo de Deus. E quando eles conheciam a lei de Moisés, lá na lei está escrito que não se podia repetir o nome de Deus em vão. Então havia um respeito tão profundo por esse Deus, não é? E que eles tinham até medo de repetir o nome dele em vão. Por isso, muitos de vocês sabem que há uma dificuldade até hoje de saber exatamente como é que era o nome de Deus, se é Jeová, se é Javé. Falta-lhes ainda algumas vogais, nós só temos as consoantes, dado o respeito profundo que se tinha com esse nome, o nome de Deus. Esse era o respeito que tinha. Agora imagina, essa é a visão que os discípulos têm. Eles foram criados debaixo da lei de Moisés. Não se podia repetir o nome dele assim, de qualquer maneira. Tinha-se um respeito extraordinário. Aí vem Jesus e o chama de Pai. Aí vem Jesus e chama esse Deus de Pai. Como assim? Como alguém pode ousar chamá-lo de Pai? Como alguém poderia ser tão desrespeitoso e chamá-lo de Pai? Entendeu? É como se estivesse trazendo Deus para ali, para pertinho deles.
Mas o que aqueles discípulos precisavam entender, que essa era a primeira lição que o Senhor Jesus estava ensinando para nós, os seus discípulos, que tudo o que o Pai quer é que eu e você tenhamos a total liberdade de nos aproximar diante dEle, agora através da pessoa de Jesus. O Senhor Jesus veio para pavimentar o nosso acesso ao coração do Pai, aos braços do Pai. Ele quer nos ensinar que a oração é, acima de tudo, intimidade com o Pai, que nós temos que ter intimidade. A oração é para gerar intimidade, não é para pedir, não é para fazer solicitações, fazer listinhas, como a gente diz. Infelizmente, todas as vezes que a gente pensa na palavra oração, a gente já logo pensa em petição, no que eu vou pedir. É isso que a gente pensa. Mas é interessante que quando você olha para esse texto, você vê claramente que Jesus começa de uma forma diferente. Ele começa se apresentando, não pedindo nada, ele não pede nada. Aliás, ele se apresenta como um adorador diante desse Pai, dizendo: Pai nosso, Pai que é nosso, esse Pai que não é só meu, mas é nosso. Não é lindo isso? Ensinando que esse Pai está pronto para nos ouvir, pronto para ouvir o seu clamor, o seu pedido. Há tanta gente que pensa ainda hoje que Deus só responde a oração de alguns especiais, que Deus só responde a oração de oficiais da igreja, de pastores, por exemplo, não é? Pessoas que são mais próximas de Deus, vamos dizer assim. Elas não acham que Deus vai ouvir a oração delas. E é por isso que Jesus está nos ensinando, Ele está dizendo: meu filho, se você é filho de Deus, vá ao seu quarto, feche a porta e converse com o Pai, abra o coração diante dEle, fala o que está acontecendo com você, conte tudo para Ele, de forma clara, de forma simples, dê nome aos bois, abra o seu coração, sem rodeios. Não é assim que a gente conversa com o nosso Pai? Agora, é claro, e possivelmente haja aqui, pessoas que tiveram muita dificuldade no relacionamento com seu pai ao longo da vida. Gente que teve dificuldade de relacionamento com o pai, que nunca sentou no colo do pai, que nunca beijou o pai, que nunca abraçou o seu pai, que nunca foi amado pelo pai, talvez tenha dificuldade de entender isso. Mas então, se é assim, hoje à noite, quem sabe o Senhor Jesus vai mudar isso em você, e dizendo que esse pai é um pai diferente. Ele ama de verdade, e olha que Ele nos conhece, e mesmo assim Ele continua nos amando. Não há nada em nós que possa decepcionar Deus em relação a nós. Não há nada que eu e você possamos fazer que Deus olhe para mim ou para você e diga: puxa, estou decepcionado com meu filho, estou decepcionado com a minha filha. E a senhora sabe por quê? E o senhor sabe por quê? Por uma razão muito simples: Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Deus não se surpreende com nada de bem e nem de mal que a gente faça, e mesmo assim Ele continua sendo o nosso Pai. Você lembra daquele pai de Lucas capítulo 15, quando aquele filho vinha ainda longe, correu, o abraçou e o beijou, não foi? O pai correu em sua direção, a iniciativa foi do pai, saiu correndo, o abraçou e o beijou. Sabe o que mais me chama a atenção? É que esse filho começa então a fazer a sua confissão. Ele começa a dizer: Pai, eu pequei diante dos céus e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe o que aconteceu aqui? Ele foi interrompido pelo pai. Se fosse eu, talvez ia dizer: meu filho, nós temos uma conversa longa para ter. De fato, você me deu muito prejuízo. Você me decepcionou muito. E por aí vai. Mas sabe o que o pai falou? Interrompeu o filho. Sabe por quê? Porque ele sabia de tudo. Ele viu o filho o tempo todo. O tempo todo enxergou aquele filho no fundo daquele poço. Ou você acha que não? Você acha que há algum lugar na face dessa terra que você esteja, que Deus não esteja te vendo? Eu sei que às vezes passa na nossa mente que Deus esqueceu de nós, mas deixa eu te dizer, lembrando esse texto de Lucas 15, que ali está uma mensagem para lembrar para mim e para você que esse Pai, Ele nos está vendo, seja qual for a nossa situação, Ele está de olho em nós, aguardando uma iniciativa nossa, que no momento que nós dermos um passo na direção dEle, o demais é com Ele, aí Ele age. E Deus quer agir na nossa vida. Pai nosso
que estás nos céus. O Pai que é nosso, o Pai que é meu, que está aqui pertinho de mim, também é o mesmo que rege o universo, que tem controle de todo o universo. E alguém um dia disse uma coisa para mim, dizendo assim, sabe, eu acho às vezes que Deus está tão ocupado que Ele não vai ter tempo para mim. Aí eu falei para a pessoa, dizendo, olha, você não confunda Deus comigo, eu estou sempre ocupado. Às vezes eu não tenho tempo para pessoas aqui e pessoas lá. Deus não é assim, graças a Deus. O nosso Pai não é assim. O nosso Pai não tem essas agendas nossas complicadas. Ele está sempre pronto para ouvir. Ele está sempre pronto para receber. Sempre pronto. Ele é o Senhor do universo. Ele está sentado no trono, dirigindo todas as coisas. Mas quando um filho, uma filha, lá no quarto, porta fechada, clama, Ele ouve e Ele se inclina para ouvir essa filha e esse filho do qual eu e você estamos incluídos. Amém? Santificado seja o teu nome. Então a primeira coisa que eu aprendo nessa oração é intimidade. Jesus está nos ensinando, crie intimidade com o Pai, deixe-se ser íntimo, venha, agende-se, separe um tempo, pare com a correria e gere essa intimidade, que Deus está pronto para abrir os braços e receber aqueles que querem ser íntimos dEle. Mas para isso você tem que querer, tenha uma decisão, uma atitude, dizendo eu quero estar com Ele. Quando a gente toma essa atitude, as coisas começam a acontecer. A segunda coisa, santificação. Eu acho incrível isso aqui. Santificado seja o teu nome. Eu fiquei pensando, por que o Senhor Jesus nos ensinaria a orar dizendo santificado seja o teu nome, se esse Deus é um Deus santo? Se toda a Bíblia tem um testemunho do Deus santo, se de Gênesis a Apocalipse há testemunho bíblico de que Deus é santo, ninguém tem dúvida de que Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então a pergunta é simples, o que é que o Senhor está nos ensinando aqui? O que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui é que eu e você, antes de pedirmos qualquer coisa para Deus, nós, em primeiro lugar, temos que ter intimidade com o Senhor, gerar essa intimidade, mas, em segundo lugar, nós temos uma vida transparente diante do Senhor, de tal forma que as pessoas, ao olharem para Deus, através de nós, possam ver Deus como Ele é, sem alteração nenhuma, sem alteração nenhuma. Os mais experientes, eu ia dizer os mais velhos, mas os mais experientes aqui lembram, lá na década de 70, que nos vidros de automóveis, num cantinho, quem era criança gostava de ler tudo que tinha no carro, né? Assim, então lá no cantinho do vidro estava escrito assim, 75% de transparência. Lembra disso? Isso é coisa de detalhezinho, não é? Isso significa que quando você olha através do vidro, da janela do carro, a imagem que você está vendo do outro lado, ela não é 100% fiel, ela tem uma variante, ela tem uma variável. Está escrito ali está dizendo que é uma distorção. Então a imagem que você está vendo do outro lado não é totalmente real. Entendeu? Porque há uma distorção. Agora pense comigo, quando Jesus nos ensinou a fazer esta oração, santificado seja o teu nome, é que Deus já é um Deus santo, e Ele sempre será santo, independente de mim ou de você, mas eu e você temos a oportunidade de sermos este vidro transparente, para que as pessoas, quando olharem para Deus, através de nós, possam ver Deus como Ele é. Como Ele é, perfeito, sem distorções. Pode dizer amém? Sem distorções. Há muita caricatura de Deus por aí. Às vezes, nós podemos distorcer a imagem que nós refletimos de Deus. Posso dizer uma coisa para você? Os seus amigos não conhecem a Bíblia, mas você é a Bíblia que os seus amigos leem. Sua atitude, seu olhar, seu jeito de abraçar, de tratar, de se relacionar com as pessoas estão nos observando. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Elas querem ver Deus através de nós. Então, certifique-se de que a sua vida está transparente. Certifique-se de que você anda na luz. Certifique-se de que você está nesse processo de discipulado, de santificação, de morte diária, todo dia,
todo dia caminhando, todo dia carregando a sua própria cruz. Não espere que a sua casa mude para você mudar. Não espere que a ambiência mude para você mudar. Seja você o protagonista da mudança na sua família. Comece por você. Não espere pelo outro. Comece por você, santificando o seu coração. A terceira coisa que eu aprendo aqui nessa oração é a obediência. Olha que interessante. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O Senhor Jesus usa essa palavra reino, que é um conceito político. Reino significa um determinado território que está sob o comando de uma autoridade máxima, que manda em toda aquela área. Não acontece nada nessa área sem autorização do rei do reino. Onde há um reino, há um rei. E nada acontece nesse reino sem a autorização deste rei. Então é isso que o Senhor está dizendo, que nós precisamos aprender a chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida, venha o teu governo sobre a minha vida. Eu não quero mais mandar, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu não quero mais suprir os meus desejos, eu não quero mais atender as minhas necessidades, eu quero representar na minha vida a tua vontade, eu quero ser obediente a ti. Olha que diferença. Às vezes a gente pensa que a oração é só chegar e ir pedindo. Não, tem algo antes. Antes nós temos que entender que temos que gerar essa intimidade com o Pai. E quando há essa intimidade com o Pai, fica uma coisa tão gostosa, tão leve, que depois é só abrir o coração e dizer: Senhor, que o Senhor vá limpando o meu coração, para que as pessoas possam olhar para Ti e Te ver realmente como Tu és. E mais do que isso, Senhor, venha o Teu governo sobre a minha vida. Eu não quero mandar mais, eu já mandei tanto, eu já tomei tanta decisão por mim mesmo, eu já fiz tanto as coisas do meu jeito, eu já fiz as coisas do meu jeito tantas vezes e não deu certo. Eu quero reconhecer que muitas vezes eu digo que Tu és o meu rei, mas na prática não é assim que funciona. Na prática quem toma decisão sou eu. Então me perdoe, por favor, me coloque na linha. Venha o Teu reino, venha ser o meu governador, venha ser o meu comandante em chefe, venha dirigir a minha vida, venha presidir a minha vida, venha presidir a minha agenda. Amém? Venha presidir a minha agenda, venha direcionar a minha agenda. Não se trata de ser o sócio majoritário da sua empresa, não é isso. Ele tem que ser o dono e você tem que ser o segundo, sempre, sempre, sempre. Você o segundo sempre, ele o primeiro sempre. Seguindo adiante, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Olha só, e agora o Senhor Jesus pede. E pede, o que ele pede? Pede o essencial. Ele não pede uma padaria, não é, gente? A gente já pede logo uma padaria, né? Eu fico pensando às vezes, não é? A gente vê tanta coisa por aí hoje em nome do Evangelho, não é? Eu fico pensando, meu Deus, eu nunca vi Pedro chegando para Jesus dizendo: olha, sabe, mestre, as coisas não andam muito boas para esses lados, você sabe, não é? Então, se você pudesse me ajudar, dando uma pequena frotinha de barcos aí, eu acho que já ia ajudar bastante a gente. O que você acha, hein? Nós íamos ganhar uma boa grana e a gente não precisaria mais pedir oferta para nenhuma dessas mulheres aí, e nós íamos ter dinheiro suficiente para correr esse país de ponta a ponta. Por que você só não dá uma frota de barcos para nós? Você nunca vê nenhum dos discípulos fazendo esse tipo de proposta indecente, entendeu? Agora, o Senhor Jesus, que poderia pedir o mundo se quisesse, mas Ele chega e nos ensina a pedir só o que precisa, só o necessário, só o suficiente. Isso me faz lembrar o povo lá no Egito, quando estava no deserto. Vocês lembram? Que tinha que ter uma porção diária. Vocês lembram quando chegava no final de semana, que vinha o Shabá, que vinha o dia do descanso? Qual era a ordem? Peguem 2 porções, não é verdade? Que é para hoje e para amanhã, mas é só. E o que a turma fazia? Eu acho que devia ter brasileiro ali no meio daquela turma. Devia ter muito brasileiro ali, não é verdade? E eles pegavam montões e amontoavam, aquele negócio, aquela ganância. Acho que vocês já ouviram falar nessa palavra, né? Ganância, vamos encher, vamos lotar, que agora nós vamos arrebentar de ganhar dinheiro. E nós vamos vender isso aqui e a turma fazendo todo aquele jeito.
E a gente sabia o que acontecia, não é? Tudo apodrecia, etc. Virava um horror aquilo, entendeu? Aí vem Jesus e nos ensina: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. É o pão de cada dia, é um dia de cada vez. Você entendeu? Não precisa ficar ansioso, não deve ficar ansioso. Não deveríamos ficar ansiosos. Não deveríamos querer antecipar o futuro. O Senhor está no controle. Amém? A cruz está vazia, a manjedoura está vazia, não é verdade? O túmulo está vazio, mas o Senhor está sentado no trono. Isso significa que Ele está nos cuidando. E se o reino dEle, nós estamos debaixo do reino dEle, Ele está controlando todas as coisas. Ele não vai deixar faltar. Amém? Ele não vai deixar faltar. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E sabe por que isso? Para que a gente aprenda a depender dEle todo dia. Todo dia, entendeu? Olha, se existe uma santa codependência, é essa codependência dEle, a dependência do Senhor, saber que tudo que acontece vem dEle, que nada que você tem vem de outra fonte, não tem outra origem, tudo vem dEle. Tudo vem dEle. Então o que você tem em casa vem dEle, a sua saúde vem dEle. Nunca diga, é meu. Nunca diga, veja o que eu consegui. Nunca diga, nunca seja dono de nada. Não seja dono de coisa alguma. Diga, está aqui porque o Senhor me deu. Porque o Senhor tem colocado na nossa mesa. O Senhor não tem deixado faltar. Amém? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Bem, aqui o negócio começa a pegar, não é? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha, o perdão dos pecados. Deixa eu falar uma coisa para você. É fundamental que nós façamos confissão diária dos nossos pecados. Eu sei que às vezes você chega lá e ajoelha, se você é como eu, né? Dizendo, puxa, Senhor, essa semana até que eu estou legal, né? Eu acho que eu não pequei nada nessa semana. A gente pensa isso às vezes, né? A gente pensa, a gente se acha, não é verdade? Às vezes o pastor está aqui ministrando a ceia, semana que vem tem ceia aqui, né? E nas nossas igrejas. Então, semana que vem, aí quando o pastor falar, examine-se, pois, o homem a si mesmo, você dá aquela examinada, falou, estou aprovado, que essa semana eu passei legal. É essa a nossa compreensão, essa compreensão minúscula do evangelho que a gente tem. É como se fosse possível eu e você gabaritar isso, o negócio. Só que não é possível nós gabaritarmos, porque não há nenhum que não peque todos os dias. Nós pecamos todos os dias. É que a gente peca tanto que você nem vê que peca, meu irmão. Que para alguns pecado é matar e roubar. Então, se não roubou, não matou, não pecou. Mas só que para Deus é bem diferente. Ele olha bem diferente. Ele vê diferente. O olhar do Senhor é diferente. Então, a gente tem que se humilhar diariamente e dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Porque esses pecadozinhos minúsculos, lembra do vidro, da transparência? Entendeu? Essas partículas minúsculas, microscópicas, entendeu? Que não são perceptíveis ao olho nu, elas atrapalham e muito o mover de Deus na nossa vida. Quebram a nossa comunhão com Deus, quebra a nossa comunhão com o nosso irmão, quebra a nossa comunhão até conosco mesmos. Nós perdemos a paz interior por causa dos nossos pecados. Então, deixa eu falar para você honestamente. Vá para o seu quarto, abra o jogo com Deus. Sabe aquele pecado doméstico? Aquele que você pensa que ninguém sabe? Deixa eu falar uma coisa para você. Você que ainda pensa que aquele negócio que você pratica, ninguém sabe. Alguém já sabe, meu irmão. Eu não estou falando só de Deus, não. Alguém sempre sabe, entendeu? E tudo que é feito em oculto, um dia vai vir à luz. Para que se expor nesse nível? Por que não antecipar? Vai para a frente do Senhor. Abre o coração, abandona isso, sai disso, larga disso, em nome de Jesus. Para com esse negócio de achar que você está ludibriando. Será que você não entendeu que isso ainda é auto-engano? Será que não caiu a ficha ainda que você não está enganando ninguém, senão a si mesmo? Será que você não percebe que aquilo que você faz no oculto já está revelado? Será que você não percebe que aquilo que você chama de secreto, não há nada de secreto diante do Senhor, do Todo-Poderoso? Lembra-se da pergunta do salmista? Então vamos juntos, alguns de vocês lembram. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Vamos juntos?
para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, até lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. E agora vem a minha parte preferida nesse Salmo 139. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Você entendeu o que quer dizer esse texto? Que não há lugar no mundo e no universo que eu possa praticar o que quer que seja, que eu não tenha os olhos do Todo-Poderoso me observando atentamente, aguardando o meu momento de chegar e confessar, abrir o jogo, ser honesto com Ele. Como o Espírito Santo do Senhor pode encher o seu coração de alegria e paz, se eu e você sabemos que há um senão, que há algo que precisa vir à luz, e que até agora não veio, porque você insiste em omitir. Olha isso, olha o Senhor Jesus nos ensinando, perdoa as nossas dívidas. Você sabe o que é o que eu ensino aqui? Filho, minha filha e meu filho, aprendam, confesse o pecado, abandone o pecado, tratem seriamente com o pecado. É isso que ele está dizendo. Chame o pecado pelo nome, é isso que ele está falando. E não é nada pessoal, e eu quero dizer isso para você. E entre eu e o pastor Naamã não houve nenhuma conversa. É bom a gente dizer isso, não é? Porque às vezes a gente fala alguma coisa e depois alguém disse, eu já vi tanto isso, até comigo lá em Londrina, o camarada leva o outro pela primeira vez na igreja, a gente prega alguma coisa, isso acontece muito, direto com a gente, não é? Aí a pessoa chega, escuta, você falou alguma coisa de mim para o pastor lá, o que houve? Não é? Porque a gente fala os negócios aqui, de repente o camarada, não é recado para ninguém, amados irmãos, queridos irmãos e irmãs. O primeiro ouvido a ouvir isso aqui foi o meu. Você está entendendo? Eu quero dizer para você que o que eu estou compartilhando com você aqui é a palavra de Deus, o primeiro remetente, não é? Ou melhor, o primeiro destinatário dessa palavra tem que ser eu, tem que ser você, entendeu? Não é ficar lembrando de alguém que não está aqui hoje, é dizendo, não, a palavra de Deus é toda para mim. Amém, queridos irmãos? É toda para mim, entendeu? Então faça a viagem para dentro. Lembra do salmista Davi? Não é? Que nós já citamos o primeiro salmo aqui, o 139. Então deixa eu lembrar para você o 51. Sabe o que ele diz no 51? Pai, eu pequei, não foi ninguém. Eu sei que eu pequei, eu sei o que eu cometi, eu sei o que eu fiz. Isso é lindo, isso é ser honesto com Deus, é abrir o coração diante do Senhor. Então não transfira o seu pecado para ninguém, não transfira a sua culpa para ninguém, assuma diante do Senhor e faça o que a palavra de Deus manda. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona e deixa, entendeu? Alcançará misericórdia. A gente só alcança misericórdia e perdão quando trata seriamente, frente a frente, cara a cara, chama pelo nome, reconhece e abandona. Risca do mapa, tira da vida, em nome de Jesus. Amém? Seguindo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aqui ele fala de um assunto interessante, do nosso perdão para com o próximo. Como é importante nós perdoarmos uns aos outros. Tanta gente já se disse dono dessa frase, que eu já não sei mais quem é o dono dela. Mas dizem que foi Shakespeare, que disse, guardar mágoas é como beber o veneno e esperar que o outro morra. Bom, isso é uma verdade incrível. Tem gente que guarda mágoa e diz, esse maledito, ele vai ver uma coisa. Ei, dá licença, quem está morrendo é você. Quando eu guardo mágoa, quem se fere sou eu, quem perde sou eu. E para mim, particularmente, é uma posição pessoal minha. Para mim, por trás da mágoa está um principado, está uma potestade por trás da mágoa. Sabe por quê? Mágoa não respeita a idade. Depois da idade da razão, até a velhinha de 200 anos, ela diz, aquele maledito, coisa de 400 anos atrás, ela lembra ainda. Não importa a idade, não respeita. Mágoa não respeita a idade. Mágoa não respeita status social. Se tem uma coisa que pobre pode dizer que rico também tem, é o tal da mágoa. Coisa impressionante. Rico tem mágoa, pobre também tem. A mágoa não respeita grau de escolaridade. É interessante como ela não respeita esse status
de escolaridade, entendeu? Tanto faz o analfa quanto o doutor, ele pode guardar mágoa. Mágoa não respeita religião nenhuma, tanto faz pentecostal, macumbeiro, presbiteriano, seja o que for, pode guardar mágoa. É impressionante. Que coisa terrível é essa, que monstro é esse? Então, por trás da mágoa existe um principado. Por isso que é tão difícil a gente perdoar. Por isso que é tão difícil você liberar perdão. Que o perdão, vocês sabem exatamente o que essa palavra diz. Significa deixa ir, deixa livre. Você não me deve nada. A dívida está paga. Eu já rasguei a nota. Você não me deve nada. Isso é perdoar e deixar ir. Eu sei que tem gente que diz que quem perdoa tem que esquecer. Não, aí esquecer já é outra coisa, chama amnésia. Esquecimento tem a ver com amnésia, daí já é outra coisa. Porque dificilmente, quando a gente tem um episódio na nossa vida, especialmente aqueles que nos feriram, a gente não esquece da noite para o dia. Você está entendendo? A memória fica lá. Só que você lembra de forma diferente. Você entende, meu irmão, minha irmã? A mágoa nos destrói, a mágoa nos arrebenta. Mágoa divide. Mágoa divide casais, mágoa divide amigos, mágoa tira irmão da igreja, mágoa divide os cunhados. Bom, mas também os cunhados é uma bênção, né? Fala a verdade. Não, mas os cunhados, entendeu? Tem aquele negócio do final do ano, e aí a primeira pergunta é: na casa de quem é festa? Que se for na casa do fulano eu não vou. Sabe o que está acontecendo aí? É mágoa, é ressentimento. Todas as nossas famílias, incluindo a minha, todas as nossas famílias já sentiram, entendeu? Já sentiram a dor da mágoa e o que isso provoca. E o quanto que isso nos afasta, o quanto que isso nos estressa. E o Senhor Jesus está nos ensinando algo maravilhoso aqui, que mágoa tem cura. Mágoa tem cura. E a cura da mágoa é perdão, é perdoar uns aos outros. E olha que coisa interessante, porque de toda a oração, a única parte que Jesus dá uma nota explicativa é exatamente nesse pedido. Se não, veja comigo aí, por favor, os versículos 14 e 15. Olha aí: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Agora, se você não perdoar o outro, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Como é que a gente explica isso aqui? Porque se eu ler esse texto e fazer uma crítica textual aqui, eu tenho que dizer que o que é verdade é o que eu estou lendo, está muito claro aqui. Então quer dizer que os nossos pecados não são perdoados se nós não perdoarmos os outros? É isso que o texto está dizendo. E é por isso, meus irmãos, que aquele texto de Paulo lá que eu citei ainda há pouco, em 1 Coríntios capítulo 11, quando diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, aquele negócio é mais sério do que a gente pensa. Porque Paulo lá continua dizendo: olha, por falta desse exame, dessa viagem para dentro, por muita gente não fazer isso, e simplesmente comer o pão e beber o cálice, sem refletir, sem pensar seriamente, entendeu? Sem discernir, é que tem muitos doentes entre vocês, e alguns que já pereceram, que já morreram. Porque isso traz consequências na nossa vida espiritual. Isso interrompe a nossa comunhão com o Senhor, interrompe a nossa comunhão com as pessoas. É verdade ou não é? É verdade ou não é que a gente não pode olhar nos olhos daquela pessoa? É verdade ou não é que a mágoa machucou você? É verdade ou não é que a mágoa nos dividiu? É verdade ou não é que a mágoa, depois daquilo, nós nunca mais somos os mesmos? Você entende? E é isso que o Senhor Jesus está dizendo, nos desafiando a perdoarmos uns aos outros. Perdoar, perdoa, libera perdão. Vai lá e libera perdão. As pessoas pensam que liberar perdão é premiar o outro. Tem muita gente que não pede perdão porque acha: não, você acha que eu vou liberar perdão para o outro? Ele fez tanta coisa de mal para mim, eu ainda vou dar esse prêmio a ele? Eu falo: não é isso que você está fazendo. Você está cumprindo as Escrituras. Você está cumprindo o Evangelho ao liberar perdão. Entendeu? Perdoando-vos uns aos outros.
perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Quantas vezes você foi perdoado pelo Senhor? Eu posso fazer essa pergunta para você? Vou fazê-la de maneira mais pausada. Quantas vezes o Senhor Jesus já te perdoou? E então as Escrituras dizem: perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. É simples. Só que nós temos que passar por cima da nossa natureza humana, por cima do nosso ego, por cima do nosso orgulho. Nós temos que morrer para nós mesmos, morrer para a nossa reputação e perdoar pela fé. Pela fé. Perdoe pela fé. Mas e aí, pastor, eu já tenho que ir lá e beijar a pessoa e sair viajando com ela e marcar férias? Não, calma. Primeiro perdoa pela fé, lá no seu quarto, fechado dentro do seu quarto. Converse com Deus sobre esse assunto seriamente. Entregue diante do Senhor. Entregue e perdoe essa pessoa no mundo espiritual lá, sozinho, você e Deus. Fale o nome dessa pessoa. Isso não é magia, não. Isso é didático. Ouça você falando. Fala em voz alta, fecha a porta, fica quietinho lá, você e Deus. Entendeu? De novo, isso aqui não é, como é que fala? Não estou ensinando nenhuma ladainha. É você e o Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor sabe do meu problema com fulano. Eu tenho mágoa dele, tenho mágoa dela. Eu preciso me livrar disso. Eu quero que o Senhor me ajude, que o Senhor me abençoe. Tira isso dentro de mim, tira esse veneno dentro de mim. Abre o jogo com Deus, que isso está acabando com você. Está roubando a tua alegria, roubando a tua paz. Se você é aquela pessoa que não entra no ambiente porque o fulano está lá, ele está roubando a sua alegria, ele está roubando a sua paz, ele está roubando a sua liberdade. Não tem que ter um lugar na face da terra que você diga: lá eu não entro porque lá está o fulano. Não, você que anda na luz, não tem lugar onde você não possa entrar. Então vá para a presença de Deus, abra o coração lá, quietinho na presença do Senhor, e peça para o Senhor: me dê um momento. Prepara um momento para que eu possa encontrar com essa pessoa. Vai trabalhando no meu coração, para que o Senhor possa me ajudar, que eu quero conversar com essa pessoa frente a frente e liberar perdão para ela. Ou pedir perdão para ela, que às vezes é o caso de pedir perdão. Ou liberar perdão para ela. As coisas não acontecem do dia para a noite, mas nunca espere estar pronto para isso, porque você nunca vai estar. Você só começa a ficar pronto quando você vai para a presença de Deus, abre o coração, pede para o Senhor te ajudar, te abençoar, e Ele vai começar a tratar em você. É por aí que começa a cura do seu coração, é conversando com Deus e abrindo o jogo com Ele. E não nos deixes cair em tentação. Olha só que coisa interessante. Ser tentado, o pecado não está em ser tentado. Até Jesus foi tentado. Jesus foi tentado, o pecado não está nisso. O problema é cair em tentação. Tentação é diferente de provação. Não confunda tentação com provação. Provação é aquilo que vem da parte de Deus. Deus nos prova, Deus nos dá a oportunidade para demonstrarmos nossa fidelidade e nosso amor. Isso é provação. Agora, tentação é aquilo que está do lado de fora, namorando com aquilo que está dentro de você, mexendo com a sua cobiça, mexendo com seus desejos, mexendo com seus sentimentos. É por isso que eu e você nunca seremos tentados por algo que a gente odeia, que a gente detesta. Por exemplo, vocês nunca vão me ver no meio da torcida do Palmeiras, torcendo pelo Palmeiras. Eu nunca vou ser tentado a isso. Você entendeu? Eu sei que o nosso time perdeu hoje, mas não tem nenhum problema. E é assim, um dia a gente perde, outro dia eles ganham, e aí eles vão caminhando. Não é verdade? Você nunca vai ver eu, por exemplo, ser tentado por uma coisa que eu tenho ojeriza. Entendeu? Quem é que não gosta de jiló aqui? Levanta a mão bem alto. Jiló, deixa eu ver, jiló. Tá bom, pode oferecer jiló para vocês, que vocês não estão nem aí, não é? Mas e quanto a doce? O que é que vocês me falam? Aí já é uma tentação, né, gente? Fala a verdade. Aí tem uns irmãos que já falam: não, aí eu não aguento. Não é verdade? Então pensa comigo, agora pensa comigo. O que é tentação? O que é tentação? Tentação é tudo aquilo que tem do lado de fora, que me cutuca pelo lado de dentro. Sabe o que significa isso? Significa que lá dentro já existe algo, entendeu? Que quer ser tentado já, que quer ser movido. Se houver essa combinação, aí você cai. E é isso que nós temos que pedir a Deus que nos livre disso. Entendeu? E você vai ficar prestando atenção. Você já se conhece, não se conhece? Sabe quais as áreas que você pode ser frágil, não sabe? Então fica longe, meu amigo.
fica longe. Se seu problema é dinheiro, cuidado com dinheiro. Se seu problema é mulher, cuidado com mulher. Entendeu? Se o seu problema é poder, cuidado com o poder. Tem gente que não pode ganhar uma chave de uma sala, que ninguém jamais vai entrar nessa sala se não passar por ele, porque ele é tão agarrado ao poder que deram uma chavezinha para ele de uma sala, aí o camarada se acha o dono do mundo. Ou ninguém encontrou aqui alguém que virou síndico do prédio e ele achou que era dono do prédio inteiro. Hein? Já aconteceu isso? Pois é, isso é tentação. Olha o que o Senhor Jesus nos ensina: não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou livra-nos deste mal. Livra-nos deste mal de cair em tentação. Jesus foi tentado em mais de uma vez, mas nunca caiu em tentação. Então o Senhor está nos ensinando. E aí ele encerra dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Pedir licença ao meu pastor para fazer uma oração com vocês. A gente não precisa complicar. Orar é algo simples. É uma conversa frente a frente com o Pai. É dobrar os joelhos e abrir o coração. E dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Às vezes a gente tem vergonha de orar perto de alguém. Gente, eu vou falar uma coisa para você, uma coisa minha, pessoal. Há orações que eu prefiro fazer sozinho, que eu acho que eu vou escandalizar alguém, entendeu? Que eu gosto de abrir o meu coração, contar o que está acontecendo aqui dentro, e nem sempre alguém pode ter estrutura para ouvir. Que aí o camarada fala: esse cara não é pastor, como é que ele está fazendo essa oração aí? Ele está mais quebrado do que eu, entendeu? Então, para não escandalizar, é melhor eu ficar sozinho, porque daí eu não tenho audiência, daí eu não me preocupo com performances, você entendeu? Eu não me preocupo com colocações de frases politicamente corretas. Eu estou falando com meu pai, em audiência com o pai. Eu servi a aeronáutica por 4 anos, e na aula de tiro, naquela tarde, eu perguntei para o meu sargento, porque ele ensinou a gente a tirar em 3 posições: em pé, ajoelhado e deitado. E eu, que era um recruta, menino de 19 anos, perguntei para ele: e na guerra, como é que a gente faz? Eu perguntei para ele: e na guerra, como é que a gente faz? É ajoelhado, em pé ou deitado? Ele falou: meu filho, na guerra, na guerra você vai salvar o seu couro. Atire do jeito que você quiser e da maneira que você puder. E suma da frente deles. Você está entendendo? Às vezes a gente aprende as coisas, etc. e tal, mas na hora da guerra, você sabe o que eu estou falando como guerra? Não. Alguém aqui já entrou na guerra? Alguém aqui já passou por vales? Alguém aqui já passou por um deserto? Uma vez eu disse: todo deserto tem um fim. Uma senhora, depois do culto, me deu um abraço e disse: o meu é longo, hein, meu amigo? O meu, eu não sei se tem fim, não. Todos nós já passamos. Quem nunca passou por um calabouço? Quem nunca passou por um vale? Quem nunca passou por um deserto? Quem nunca passou? Por que ou para que passar sozinho? Você acha que Deus vai te tirar do calabouço, vai te tirar do deserto, vai te tirar do vale? Não. O Senhor quer entrar com você lá, para que você atravesse-o e saia do outro lado e sobreviva. E saia do outro lado dizendo: eu sobrevivi por causa dele, não por causa de mim, por causa dele. Ele me guardou, ele me protegeu, por isso eu cheguei até aqui. Lembra-se daquele dia que você fez uma oração diferente de todas as outras? Tem sempre uma oração que a gente faz diferente de todas as outras. Eu me lembro de algumas vezes, normalmente em momento de desespero. Eu me lembro daquelas orações. É por isso que eu acho que às vezes Deus sempre está me colocando em situações, entendeu? Porque Ele já me conhece muito bem. Ele sabe que eu só realmente abro o coração totalmente quando eu estou em crise, quando eu estou realmente sem saída. Por que a gente é assim, hein? Não importa. O mais importante: feche a porta do seu quarto, abre o coração diante de Deus, use palavras simples e fale como uma criança fala para o seu pai. Peça as coisas de forma objetiva e direta, aprendendo com Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai, por essa noite, pelo privilégio de estar aqui com esses irmãos tão queridos e amados. Obrigado pelo amor, pela compaixão, obrigado pela generosidade desse povo, o carinho com que nós somos recebidos aqui.
Obrigado pela vida dos nossos pastores. Obrigado pela nossa liderança. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos e irmãs que compõem esta família que completa 55 anos. Que o Senhor continue abençoando a caminhada, a trajetória desta igreja. E que tudo aquilo que o Senhor tem reservado para ela, o Senhor possa realmente ir dando na medida em que a tua soberania determinou. Derrama a tua graça, derrama a tua bênção. E agora, ajuda-nos a colocar em prática a tua palavra. Ela é tão simples. Ajuda-nos a viver de forma simples, a conversar contigo de forma simples. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.